Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui contribuindo com a IBD Online e de posse da lição bíblica de número 8, datado para 19 de novembro de 2023, vamos estudar aqui os missionários fazedores de tendas, né? A nossa lição desse trimestre está voltado para uma perspectiva missionária e tendo como título geral, né, vocês já sabem, já estão acompanhando desde o início, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Tendo como comentarista o pastor Wagner Gabi, né, que é uma das autoridades no ensino na nossa igreja. Então, meus irmãos, como texto áureo, o capítulo e o versículo de Atos, capítulo 20, verso 34, como verdade prática, vemos aqui, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá, né? Então, é uma lição prática, né? Uma lição que estará mostrando os viés favoráveis para aqueles que fazem missões, né? Aqueles que pregam o evangelho e às vezes sua vida atrelada a uma profissão, né, que envolve um trabalho secular, não lhe impede de fazer, né, missões, né, ou pregar o evangelho. E isso vai ser catalogado aqui na lição, né, mostrado tópico a tópico, dentro da perspectiva do apóstolo Paulo, né, que é conhecido pela sua vida tanto de missionário, pregador do evangelho, como também de um homem que tinha uma profissão, né? Então, baseado aqui em Atos 18, do verso 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12, a gente vai ver aqui a base bíblica, né, para esse estudo que será desenvolvido no decorrer da lição. Pois bem, então o plano de aula aqui está bem interessante, mostrando que Deus tem levantado muitos missionários por meio de suas vocações profissionais, e isso significa que as profissões desses missionários acabam se tornando um meio para abrir portas da pregação em países que o modelo tradicional de envio seria inviabilizado. Então, o comentarista mostra aqui, né, do viés favorável para esses missionários que, através de suas profissões, abrem portas, né, para desenvolver o trabalho. E também aqui ainda mostrando, né, essa visão anterior à lição, o comentarista deixa para a gente aqui alguns recursos, como o exemplo do Paulo, de Priscila e Áquila, né, em que perfeitamente conciliam, né, o chamado missionário com a profissão, né, e que o Espírito Santo ele possa tocar os corações de modo que os contextos profissionais se tornem contextos missionários, né? Então, essa é algum subsídio aqui da introdução. A apresentação da lição, a gente vê aqui os objetivos da lição. Primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, né? Segundo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E terceiro, discutir vocação, profissão e missões. Então estão aqui os objetivos dentro desse plano de aula, né, que com certeza você vai se apropriar e vai ter uma visão panorâmica dessa enriquecedora lição. Ele também traz aqui, eu achei interessante essa questão da motivação, né, fazendo uma pergunta, né? Você já imaginou que Deus pode usar um missionário no campo da atuação profissional que ele esteja plantado, né? E é uma pergunta, né? Uma forma retórica de ensinar, mostrando que há países que um missionário nos moldes
tradicionais jamais entraria, mas por meio de uma profissão as portas se abrem. Então o comentarista ele usa, né, esse viés da atualidade, mostrando que essa questão da profissão ela concede, né, uma versatilidade para o missionário fazer o trabalho, pelo menos a porta de entrada, né, em determinados países que, de forma tradicional, as igrejas não conseguiriam entrar, né? Então o plano de aula está bem. Outra pergunta que ele faz aqui é: você acha que é possível conciliar chamado missionário com profissão? Né? É uma pergunta, né? É possível ser missionário e um profissional bem-sucedido ao mesmo tempo? Então, interessante que você faça essa interação na sala de aula, né? Ouvindo as respostas de cada aluno, né? Comece a aula com essas perguntas, né? Fazendo com que eles pensem, né? Façam eles refletirem e compartilharem suas opiniões e depois adentrem na lição, né? Que trará a opinião do comentarista, que norteará, né, o tema desta lição. Também aqui eu achei algo interessante, claro, tudo é interessante, né? Mas a conclusão da lição, a gente vê aqui que o comentarista, no plano de aula ainda, ele pede para que você apresente diante de Deus, juntamente com a classe, as profissões de seus alunos e também a oportunidade de, por meio da profissão deles, o Senhor abrir uma porta de pregação do Evangelho, né? Então, compartilhar a profissão, né, de cada um. Quem quiser compartilhar, né, isso é bom que fique bem claro. Você não force, né, ninguém a fazer essa aplicação, porque talvez exista alguém que esteja desempregado, talvez tenha alguém que não se sinta confortável com o seu trabalho atual, com a sua profissão. Então é bom que seja uma coisa bem voluntária na sala, né? As pessoas possam, quem quiser se manifestar e dizer que através da sua profissão conseguiu um alcance maior para a propagação do Evangelho. Tem gente que em fábricas, né, fazem cultos evangelísticos, né, no horário do almoço, outros que têm um cargo maior, né, têm um viés mais favorável. Então é bom discutir um pouco sobre isso. Então, bem, meus irmãos, a introdução, né, da lição, nossa lição começa introduzindo aqui perguntas, né, como já foi abordado aqui no plano de aula, mostrando que a primeira pergunta logo que inicia é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Né? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Então são essas as perguntas que vão nortear o conteúdo da lição. Então a palavra-chave, né, do primeiro ponto aqui é profissão. Mas ainda na introdução a gente destaca aqui uma questão que fala sobre a vida do apóstolo Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele tinha uma profissão e ao mesmo tempo ele anunciava o Evangelho. E isso é bem comum em nosso meio, né? Tem muitos irmãos que não deixam de fazer a obra de Deus, né? Pregar o Evangelho, evangelizar por conta de seu trabalho, por conta de sua profissão. A maioria concilia, né, e desenvolve o trabalho. Então, de acordo com esse exemplo bíblico, a gente pode meditar a respeito dos fazedores de tendas, né? O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar, né, para a glória de Deus. Então vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto da lição vai falar sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial, né? Baseado na leitura bíblica em classe, no capítulo 18, versículo do 1 ao 5, a gente vê que a expressão é traduzida com a mais precisão,
com mais precisão por trabalhadores em couro, né, que é a questão dos fazedores de tenda. O comentarista diz aqui que, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, ele traz um termo missiológico, né, de fazedores de tenda. E essa expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Então, no Novo Testamento há um casal, né, que tinha a mesma profissão e a mesma profissão do apóstolo Paulo, que era Priscila e Áquila, né? Então está bem prática a lição, está bem sugestiva, e devido ao impedimento, né, do imperador romano Cláudio, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. E assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação ao outro. Então, eu fiz uma observação aqui, que Paulo, ele procurava não ser pesado, né, aos irmãos. Nessa sua estadia na casa de Priscila e Áquila, né, eles morando junto, Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, e nessa harmonia entre eles passaram a fabricar tendas e, ao mesmo tempo, anunciar as boas novas de salvação aos outros. Então, Paulo, ele tinha em consciência, né, essa realidade, né, de não querer ser pesado aos irmãos e se envolver com o trabalho, né? Ele poderia usar a desculpa de ser um obreiro, um missionário, um trabalhador e não fazer nada, né? Apenas ficar lá na casa de Priscila e Áquila, mas ele não queria ser pesado, né? Ele tinha essa prerrogativa de querer contribuir também, apesar da sua chamada, né, para fazer a obra de missões. O segundo ponto mostra que como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial, né? É uma parte que a gente precisa entender, né? Ver como é que Paulo conciliava essas duas áreas, né, da sua vida. A tradição judaica, aqui na lição, diz que exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar, né? Então, era a cultura da época. É interessante a gente perceber que isso era questão cultural, né? Era uma questão cultural, e esse era o contexto judaico, né? Oferecer gratuitamente os serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. O apóstolo Paulo, ele era fariseu e ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas. Provavelmente um profissional, uma profissão que aprendera na sua juventude. Então, embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia, né? Paulo, apesar desse direito que ele tinha essa prerrogativa de querer trabalhar. Paulo sempre foi uma pessoa ativa, uma pessoa que tinha em mente exercer essa profissão para não querer ser pesado aos irmãos. Até porque, na época, a igreja ela é diferente da igreja de hoje, né? Os recursos eram poucos, né? O trabalho estava iniciando, e o apóstolo Paulo, nessa perspectiva, ele queria ver o crescimento, né? Hoje é diferente, né? Em algumas áreas, as igrejas, né, têm uma estrutura maior, né? Tem uma condição melhor de sustentar os trabalhadores, mas falando dessa questão
da conjunção, né, da vida profissional e ministerial, a gente vê que Paulo ele tinha esse cuidado, né, de não ser pesado, de estar sempre envolvido no trabalho secular também, além da sua chamada. Os teólogos pentecostais, diz aqui um dos comentaristas, diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesses financeiros. Então, ele tinha esse cuidado, né, de estar começando um trabalho e não querer passar essa impressão de que ele estivesse cobrando alguma coisa por aquilo que ele estava fazendo. Então, Paulo tinha, né, esse objetivo de conquistar a confiança do povo, né, e levar o evangelho. A gente vê que no contexto atual, se não tivermos cuidado, a área do trabalho exercido por aqueles que são chamados por Deus, muitas vezes ela é um pouco conturbada nessa questão de contribuição, né? E criticada por alguns que, às vezes, para cantar, para pregar, cobram, né, determinados valores, determinadas quantias, né, estabelecem um certo cachê, e isso, às vezes, constrange, né, algumas igrejas, constrange alguns irmãos, alguns líderes que tentam desenvolver um trabalho especial, uma festividade, alguma coisa assim, para alavancar a obra, né, do Senhor, trazendo um pregador renomado, um cantor desses que está em ascensão no contexto cristão. Então, essa falta de cuidado com essas questões muitas vezes leva, né, a polêmicas, a exposição, né, leva a críticas. Então, o apóstolo ele tinha essa resolução de não aceitar a oferta de pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, né? Mas aqui a gente vê esse cuidado, né? Esse cuidado. Antes de tudo, ele queria conquistar a confiança das pessoas, né, que estavam lhe cedendo, né, o tempo para lhe ouvir e que ele pudesse transmitir a palavra. A lição ainda mostra para a gente aqui que Priscila e Áquila, né, constituem-se um caso interessante, pois eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos, né? Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar a sua mensagem. Então, dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Então, essa visão do comentarista aqui mostra que a questão profissional dava um alcance a determinadas áreas que, na maneira tradicional de evangelizar, não conseguiríamos alcançar. Então, por quê? Porque Priscila e Áquila, por serem trabalhadores, né, construtores, fazedores de tendas, eles tinham os seus clientes, que muitas vezes eram soldados, não é, do exército romano, e isso aí ia mantendo um relacionamento de confiança, né? Quem sabe passava-se anos, né, sendo cliente, e ia se construindo uma confiança, se construindo uma amizade, e aquela construção era um ponto culminante para a propagação do evangelho. Eu me lembro que alguns anos atrás, mais ou menos 2020, 2002, 2001, eu fui convidado a participar
de um encontro de empresários. Geralmente era realizado nos hotéis, né? Eu morava em Maceió e era no Maceió Mar Hotel, um dos melhores hotéis ali em Maceió, e esse encontro reunia vários empresários, né? E às vezes trazia um cantor, trazia alguém para dar um testemunho, e esse trabalho não era realizado na igreja, né? Era realizado no auditório do hotel. E tinha lá um coffee break, tinha lá, né, às vezes um pregador desse que prega em congressos grandes, né, cantores, e eu participei de alguns, né? Eu trabalhava com um empresário de algumas lojas em Maceió e ele me levou com ele, né? E a gente ficou lá, participou de alguns encontros e eu achei uma forma, né? E ele disse, olha, Steve, esse aqui é uma forma da gente evangelizar os empresários, as pessoas que não vão à igreja, né? Que às vezes tem uma certa discriminação de ir à igreja. Então era um viés que proporcionava o alcance do evangelho, né? Então só tinha empresários lá. Eu estava lá porque eu trabalhava diretamente com ele na questão administrativa das empresas, então eu fui com ele, mas ali só tinha empresário, dono de lojas, dono de fábricas, né, que participavam desse encontro. Então é uma forma, né, de aproveitar a profissão para propagar o evangelho. Então eu entendo que essa conjugação, né, da vida profissional com a ministerial, muitas vezes, nem que seja por um período de tempo, porque eu observo também que, devido à demanda do trabalho que vai aumentando, passamos a ter que dedicar mais tempo ao trabalho do Senhor, à vocação. E devido a isso, eu acredito que essa proposta ela pode ser temporária, como também ela pode ser por vários anos, né? Mas prolongada, dependendo da demanda de cada trabalho, né? Então, geralmente o empresário ele tem como fazer uma adaptação, né, à sua questão de tempo, mas geralmente um funcionário ele não pode quebrar o tempo. Por exemplo, alguém que trabalha de 6 da manhã ou de 8 da manhã às 5 da tarde, né? Ele só vai poder fazer alguma coisa dentro do horário, por exemplo, no horário do almoço, ou depois que largar, ou antes que pegar, né? Chegar um pouco mais cedo. Então vai depender muito da condição de cada um. Ainda no primeiro ponto a gente vê a ética financeira, né, na atividade missionária do apóstolo Paulo, né, a prerrogativa dele, porque Paulo geralmente ele não aceitava ofertas em dinheiros enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos, né? Então é bom a gente ver que essa era uma prerrogativa do apóstolo, né, dele não querer receber as ofertas enviadas. Isso não quer dizer que receber oferta é uma coisa errada, né? Paulo ele tinha sempre em consciência, né, essa visão de não ser pesada aos irmãos, e eu não acho errado isso. Isso é interessante que todo servo de Deus ele tenha essa perspectiva, ele tenha essa sensibilidade de não querer ser pesado para ninguém, né? Porque às vezes, se uma pessoa passa a ser folgada, né, como a gente usa assim a expressão, abusa, né? Eu já me deparei com situações de pessoas por ter uma grande influência no meio cristão, através, né, do seu poder de influência, de sua habilidade, de seus talentos, né? Eles às vezes usurpar de empresários, né? Chegou uma vez alguém para mim e disse, um empresário, que esse irmão, Deus tinha mandado, esse empresário era dono de um supermercado, né? E Deus tinha falado para esse irmão que pregava a palavra e fazia, que o dono do supermercado
todo mês desse uma feira para ele, né? E nisso ele não trabalhava, ele queria estar nas igrejas, nos círculos de oração, pregando. Ele não tinha um emprego assim. E eu não conhecia muito ele, eu conhecia ele, mas não conhecia bem. Mas pelo que eu via, né, ele estava um pouco assim preocupado em querer arrumar um trabalho. E essa pessoa passou passou um bom tempo dando essa cesta básica lá do supermercado. Então, isso terminou gerando uma chateação, né, até que eles conversaram comigo, né, desabafando e falando desse caso, né, que aconteceu. Então, eu acredito que Paulo ele tinha esse cuidado para que não acontecesse essas coisas, né? Paulo ele tinha essa prerrogativa de não querer ser pesado, de não aceitar ofertas em dinheiro enviada pelas igrejas, né? Embora a sua necessidade, que Paulo, embora ele expresse essa sua vontade, ele não deixou de ser ajudado pelas igrejas, né? Paulo, em tudo, ele foi ajudado pelas igrejas, né? Mas esse era o seu desejo. E eu acho de grande relevância ter essa sensibilidade, ter esse cuidado, ter esse declínio, né? Para que não haja abuso tanto da parte dele como da parte daqueles que lhe ofertavam. Porque o abuso, muitas vezes, não vem só da parte do missionário, pode vir também da parte de quem está dando a oferta. E, às vezes, essa oferta pode ter segundas intenções, mas Paulo ele procurava se isentar desse compromisso, tendo sua profissão como fazedor de tenda e tendo esse cuidado de não querer ser pesado, de não querer abusar, embora ele fosse ajudado pela igreja. Então, essa questão da ética financeira na atividade do missionário, da atividade missionária de Paulo, ela é interessante que haja essa sensibilidade, esse senso, né, nos trabalhadores. No segundo ponto da lição, a gente vê missionários fazedores de tenda. A expressão fazedores de tenda, né, mostra que no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus chamados como missionário pela igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Então, são profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Então, esse segundo ponto, ele já inicia mostrando, né, que fazer tendas não é uma ideia nova e é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos de número 18. Mas hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional, né? É como a gente falou, há uma conciliação, né? Nem sempre o trabalho missionário vai partir para esse viés de se desvincular do seu trabalho secular, né? Ou seja, um trabalho que possa se adaptar, né? Possa se adaptar ao trabalho missionário, porque nem todo trabalho também tem como ser adaptado ao trabalho missionário, porque o trabalho missionário também exige, né? Eu vejo que a função de um missionário, de um pastor, de um obreiro, é um trabalho também, não deixa de ser um trabalho, né? E dependendo da demanda, aos poucos vai ser necessário se desvincular, né, de uma forma ou de outra do trabalho secular. Então, eu coloquei aqui, eu pontuei aqui que esse trabalho, né, profissional, para que ele ande em harmonia com o trabalho de missões, ele precisa ser um trabalho que seja adaptável. Por exemplo, a pessoa seja autônoma, empresário, né, como a gente falou aqui anteriormente. Precisa ser
algo que venha ser adaptável. Aí vem ainda aqui a força missionária no mundo, né, que mostra que o objetivo do trabalho missionário é reconciliar o mundo, né, consigo mesmo, né? Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. Ou seja, ele conta conosco para continuar essa missão. Então, nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores, estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho, né? Ou seja, ele cita aqui duas classes aqui, né? Empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho, né? Como eu falei, esse viés, né, que tanto empresários, empreendedores e estudantes têm, eles podem, nesse tempo que eles passarão desenvolvendo, fazer um trabalho missionário. Aqui ele cita um texto bíblico, 1 Coríntios 9, capítulo 9, versos 20 e 22, que quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles, a fim de contextualizar o evangelho. Então a gente vê aqui a versatilidade do apóstolo, né? Ele era versátil, né? E o texto diz que muitas vezes Paulo ele se fazia de fraco, né? Paulo se fazia de tolo, né? E para tentar ser versátil ao seu alcance, ao seu objetivo. Então, os profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristão com diferentes habilidades, ofício, negócio, profissões, tem acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igrejas e evangelistas não têm. Partindo para o terceiro subponto, a gente vê aqui o preparo dos fazedores de tenda. É interessante entender que é oportuna a orientação do apóstolo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Ou seja, aqui a gente precisa ter muito cuidado, né? Essa parte aqui vai mostrar que, por mais que seja profissional, que tenha um viés na área que lhe compete, ele precisa de uma preparação espiritual. Porque senão todo empresário, todo estudante, seria missionário diretamente. Mas ele precisa da chamada, ele precisa do preparo espiritual, porque é um trabalho espiritual. É um trabalho que denota a dedicação, a oração, a consagração, ao entendimento das Escrituras, né? E não somente o fato de ter uma visão corporativista, né, das coisas. O talento, né, a vida de sucesso na área profissional, ela pode ser um viés, mas ela não é o viés. Ela pode ser, porque vai depender da vocação, vai depender da preparação espiritual, né? Porque esse plano que a gente vive hoje, né? Esse plano, essa dimensão física, ela, nos seus bastidores, há uma dimensão espiritual, há uma esfera espiritual, há uma guerra, uma batalha espiritual, e o missionário ele precisa estar preparado, né? Paulo usa a expressão aqui em 2 Timóteo 3,17, que o obreiro tem que estar habilitado. Habilitado no grego quer dizer equipado, né? Ele tem que estar equipado. E quando a gente fala de equipar, a gente lembra ali de Efésios 6:10, as armaduras de Deus, né? O soldado, né? O missionário é um soldado. Ele tem que estar revestido, né, com a couraça da justiça, né,
com o cinto da verdade, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E além de tudo isso, orando em súplica em todo tempo, né? Então, essa equipação, esse equipamento espiritual, ele não pode ser descartado na vida do missionário, até porque o missionário vai para um campo, né? Um campo de batalha espiritual. E o terceiro ponto, o finalzinho aqui do terceiro subponto do tópico 2, ele é uma preparação para você adentrar no terceiro ponto, que fala sobre vocação, profissão e missões. Aí já no primeiro ponto já começa, Deus é quem chama, né? Deus é quem chama. É Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Aí eu destaquei até, eu grifei aqui, é Ele quem gera em nós o envolvimento com as causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive, na realização pessoal. Então, Deus é quem gera em nós, né? É Deus quem gera. Então, a vocação, isso aqui está dentro da chamada, né? Deus é quem gera, Deus é quem coloca dentro. No outro ponto, subponto, fala que quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida, porque a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Então, Ele mesmo é quem nos dá a condição para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e para a sua glória. Então, assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando o evangelho por onde Deus o enviava, né? Então, a vocação ela é exercida, né, de acordo com o propósito em nossas vidas. E, para fechar a lição, vemos aqui a última parte, né? Minha profissão, meu campo, missionários, né? Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, né? Interessante. Sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Então, eu destaquei aqui, né, nesse último ponto, servir a Cristo com o que somos e com o que temos, né? Não adianta a gente querer, né, servir a Cristo de uma forma diferente, tentar ser aquilo que não somos. É como Saul, né, naquela batalha ali com Golias, deu aquela roupagem a Davi, Davi não se sentiu adequado, e isso não impediu ele de vencer aquela batalha. Então, servir a Cristo com o que somos e com o que temos, né? É o que você tiver na mão, né, para fazer, é isso aí que o Senhor quer de nós, né? Servi-lo, né, com o que somos e com o que temos. A sua profissão, né, pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos. Então, fechando o raciocínio, eu fiz uma anotação aqui dizendo que a igreja local e o Espírito Santo são os agenciadores missionários, né? Então, a igreja ela tem tem mais essa função de agenciar missionário. E concluindo, a gente vê aqui que Deus está chamando cada vez mais
profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Então, imagine os grandes empresários de mídia, né, de televisão, de rádio, né, aceitando Jesus e usando, né, esse viés para a propagação do evangelho. Eu fiquei pensando, né? Imagina um dono de uma emissora de TV, né, servo de Deus e a obra missionária que ele pode propagar dentro daquele espaço. Imagine um dono de rádio, né? Com certeza ele vai querer abrir um espaço para a propagação do evangelho. Então, assim, essa área secular, profissional, ela pode contribuir, sim, com o trabalho de missões. Então, eu espero que vocês possam mostrar, né, esses dois lados, né, do trabalho missionário, tanto na vida vocacional, como também na vida secular, que proporciona, ajuda e contribui para o trabalho de missões. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa aula e qualquer dúvida, a gente está aqui para contribuir no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.